seja, por isso é que se pode falar de uma liturgia franciscana, de uma liturgia dominicana, de uma liturgia cisterciense, etc. Porque a arquitetura e o espaço têm que responder a esse desenvolvimento da liturgia, do espaço litúrgico, não é? E das necessidades litúrgicas, não é? E a Igreja em Cruz Latina responde, dá muito mais espaço, permite procissões, como mais tarde também há a charola, ao deambulatório, permite a abertura de capelas, nas ordens, as missas privadas. Portanto, só se podia dizer uma missa por dia no altar, portanto, tinha que haver uma multiplicação de altares. Em Alcobaça, as ordens, os cistercienses são típicos disso. Portanto, tinha que correr tudo à volta para multiplicar altares. Portanto, só se podia dizer uma missa por dia, porque eles faziam as missas privadas. Tinha que correr tudo à volta, tinha que multiplicar o espaço. Portanto, não havia pilar, nem havia espaço que não tivesse um altarzinho em função da comunidade, da dimensão da comunidade. Não é? Eu também tenho que sentar convosco. Mas é mais para sentar aqui assim, roubo menos, não é só porque se eu coloco aqui roubos, tenho que ficar de costas para vocês. É uma questão só, digamos, de visibilidade, está bem? É só por isso, porque assim, se ficava de costas para vocês, chamava mal cliente. Portanto, como é que eu cheguei? Flávio, como é que eu cheguei a esta solução aqui? Ali aquela senhora a dizer que isto é fantasia, não é? Vou mostrar que não é. Quer ver? Como é que se chama? João, ou seja, arquitetos não é? Não é arquiteto. Então o que é que está aqui a fazer? Está quase. Já é quase. Os franceses, os miúdos em França, há uma cultura, logo que a miúdo nasce, diz logo para que eu quero. Então a escola primária, eu estou a estudar para engenheiro, eu estou a estudar para arquiteto. Os miúdos aqui em França dizem muito isso, não sei se alguém tem formação sobre França, os miúdos logo desde pequenino, a escola primária, a gente só pensa nisso no final do liceu. E lá eu quero ser engenheiro. Mas ainda falta muito tempo. Mas tem que ser. Está para a de imóveis, tinha para poder. Posso dizer para mim. Eu tive aqui um colega. Digo o nome dele, André. Travados. Eu acho que está com alguém. Não, está uma velha de cuidado. Mais para ver. Andava no terceiro ano, aquilo é difícil. Tem aquelas propriedades, por isso é que eu comecei a dar os projetos. Já tem até o terceiro ano é mais chatice, não é? Qualquer curso é mais chatice naquelas. Por terceiro é que já comecei a estudar as coisas. E então a malta estava no grupo de trabalho, que ele começou os projetos, não é? Aquelas coisas assim, ei, quando eu assim para o mar, a malta dava já farta aqui tudo. Aquilo ao princípio, aqueles de terceiro ano. E então havia o Travados, ele era mais velho que a gente, assim, alto, uma boa figura, sempre assim, com a camisinha branca e tal, e nós assim, uma calça de ganga, todos assim, todos sujos, e não sei o quê, toda transpiração, ténis para cheirar a coisa, batia a gente tomar banho, a gente a fazer aquelas diretas, e a gente vai desistir, a gente vai dizer, ei, vai assim, e o Travados, eu não posso desistir, no meu prédio a gente me chamar arquiteto. Eu tenho que pagar a continuar a chamar arquiteto, portanto, ele se não desistiu, disse, minha propósito. Bom, aqui São Francisco, estamos no Porto. Primeiro vamos aqui à arquitetura que nos interessa, depois vamos à pobreza da ordem. É muito pouco. Aí a senhora que está aí, estava a negar esta. Como é que eu cheguei lá a estas três portas? Olha aqui esta cabeceirinha que está para a janela. Estão a ver? Estão a ver aqui este obsidio, esta capela, está para a janela. Encostou à janela. Estão a ver aqui, olha aqui na base do início dele. Estão a ver aqui a janela? Era daqui até lá acima. Como esta aqui, daqui até lá acima. E isto foi encostado aqui, tapou a janela. Portanto, prova que esta capela, este absidio, é posterior. Tá? Aqui está claríssimo, está a ver? Portanto, como é que o senhor percebeu? Olha aqui, basta explicar, aqui está claramente. Estas soluções são rápidas, não é? Portanto, isto aqui é rápido. Aqui está o portal barroquizado, estão a ver? E aqui está, foi transposto para aqui. Se vir, pode passar a planta, por favor, João, pode passar, por favor. Estão a ver aqui a planta? Está a ver? Aqui está o portal, onde é que é? Isto é o porto, não é? Está aqui, está a ver? Está a ver aqui? Está a ver aqui o portal? Mas não está nada, está encostado, está a ver? Portanto, há uma reciclagem dos materiais, sempre possível, mas não destrói, não é? Mas é curioso não descobrir. Estão a ver aqui, portanto, como é que está isto aqui, como é que isto foi, isto tapou esta janela, estão a ver? De um lado e do outro. Portanto, prova que assim, a igreja ia sendo ampliada e enriquecida em função dos recursos e das épocas, etc. Portanto, permitia tudo isto, quer dizer, a ordem permitia isto. Não é? Podemos passar? Agora, portanto, isto aqui tudo. Agora, o que é que esta igreja tem a ver com esta barroquização toda da frontaria? Mas nota-se no exterior este despojamento formal. Estão a ver aqui, quer dizer, tudo muito simples, isto não tem nada a ver com os movimentos nacionais. Isto não tem nada a ver com os movimentos nacionais. É muito tipo de franciscano, ou muito mendicante, se quiser. Sim, isto é a frontaria latina, está a ver aqui? Quer dizer, por fora, adivinha a estrutura do interior. Quer dizer,
uma nave central, ladeada por duas colaterais, está a ver? E a mais alta, a central mais elevada. Lê-se perfeitamente. Era mais baixa, não? Mas era mais baixa, não? Não devia ser. Não devia ser. Não devia ser. Agora, portanto, a ver aqui, a frontaria latina é que chama a expressão francesa. Chama a expressão francesa, digamos, quando a estrutura do edifício anuncia a estrutura interna, quando a frontaria anuncia claramente como é que é a expressão interna, chama-se frontaria latina. Está a dizer, acho que mesmo igrejas latinas, não é? Então, como professor acrescentou aqui de lado, antes do alojamento, isto não é contraforte nenhum, é esta parte aqui da fachada, não é? Não, isto não é nenhum contraforte. Pois, exatamente. Eu estou a ler em quarta, desculpa, não, tem razão. Pois tu já tiveste outra parte aqui dentro. Estava a ler aqui quarta, esta galeria está. Isto que está aqui, estava a fazer em corte, desculpa. Isto aqui é aquelas galerias que estão por cima em Évora, que é aquelas janelas de cima. Estão aqui, é isto. E por baixo estão as capelas. Pronto, é isso. Eu digo que está por baixo, não é um contraforte para a fachada. É isto. Não. É isto que está aqui. O que é? É a parte mais baixa. Isto era aqui. Em Évora foi assim, foi subido. Em Évora foi assim, foi subido. É que eu julgava que como era mais curto. Não. Isto em Évora foi assim, está a ver aqui. Aqui também, esta fotografia também está assim. Mas Sabe, a São Francisco está lá no alto, esta fotografia também falsifica um bocado a escala, porque isto foi tirado assim, está a ver? Pois dá a ideia que o edifício é muito esguio, não é assim tão esguio. Mas não parece tão esguio, mas não tem a ver com a fotografia. Portanto, estão a ver aqui, quando essas coisas aqui adivinha-se perfeitamente as ligações, o que é cardio, etc. Aqui vê-se claramente, permite fazer a definição de como é que era a organização da primitiva cabeceira. O interior. Este revestimento, toda a talha dourada, portanto, estamos em parietal, toda a estrutura interna, é uma coisa tardia, do século XVII ao século XVIII, assim, e foi muito com dinheiro das ordens terceiras. As ordens terceiras, agora se vocês ficarem com o olho a isso, a ordem terceira, mesmo que esteja ao lado da ordem primeira, portanto, dos franciscanos em vigor, o que é que se verifica? Verifica-se que a ordem terceira é sempre muito mais rica, porque de facto para ser irmão eles escolhiam as pessoas a dedo, tinha que ter posses, não era qualquer pedido que ia para lá, portanto eram pessoas ricas, influentes da cidade, era quase uma das condições. Portanto, a igreja da ordem terceira é sempre uma igreja muito rica, ao lado da igreja da ordem primeira é bastante pobre, pelos meios, e assim, e portanto, isto vê-se onde houver ordens terceiras, ao lado, quando vejo em Guimarães, eu vejo aqui, a igreja da ordem terceira aqui é ao lado, isto é a ordem terceira, estão a ver aqui, é a ordem terceira, isto é uma igreja imponente, isto é uma igreja imponente, percebe? Portanto, está aqui ao lado desta, mas isto foi tudo pago com o dinheiro da ordem terceira, e assim como fizeram aquela igreja magnífica, também para uma conferência então desagradecida, enriqueceram tudo isto aqui, não é? Para se rirem um bocadinho. Quer fazer uma conta? Faz. Não, era só para esclarecer, porque penso que nem todos saberão o que é Façam perguntas, não tem interesse nenhum. Se ninguém fizer perguntas, eu vou daqui frustrar. Isto é filha de dar uma seca que nem deu para fazer perguntas. Nem deu para fazer perguntas. Para explicar um bocadinho o que é a ordem terceira, penso que poderíamos fazer uma comparação, uma espécie de confraria que está ligada, digamos, àquele convento, mas são pessoas leigas, que não são propriamente frades, são leigos, casados, não é? Mas que querem viver aquela espiritualidade. Sim, obrigado, exatamente. E porquê é que está associada essa maior riqueza São leigos, têm mais dinheiro, não fizeram propriamente uma pobreza. Corrija-me se eu estiver enganado, mas o membro mais famoso da Ordem Terceira Franciscana em Portugal é o Marquês de Pombal. Pois, por exemplo. Como também pertenceu a outras confrarias. É possível, não diz nada de bom da Ordem Terceira Franciscana. Mas ele também pertence a outra, ele dá mais cara dele. Porque jogava em todas as frentes. Mas só mas foi usado lá dentro. Não, foi só. Pois é, eu quis dizer exatamente isso. Eu quis dizer exatamente isso. Mas não só para complementar o que eu estava a dizer e disse correto, porque as ordens eram. Não, porque eu gosto de brincar com as coisas sérias, quer dizer, quando às vezes estou a dizer, precisamos tornar as coisas mais lúdicas e até mais perceptíveis, percebe? Porque é que eram as pessoas mais ricas que eram escolhidas e até aquelas, no Brasil, por exemplo, nem se podia ser até a quinta geração, tinha a limpeza de sangue, aquelas coisas todas para de sangue, não se podia ser preto nem até a quinta geração ou negro. Portanto, porquê? Isto agora convém dizer isto aqui também, porque quando a gente diz assim de repente, eram as pessoas só mais ricas, pode tirar assim um bocadinho assim, um certo desprezo, mas não é verdade, é porque eram ordens de assistência. E as pessoas viviam, como muito bem disse, encarnavam a espiritualidade da ordem, mas faziam-no
de uma forma laica, casando ou estão solteiros, mas fora do convento. E porque é que iam às pessoas com mais posse e com mais, digamos, com maior prestígio? Porque a ordem terceira, tinha um caráter assistencial muito forte. E, portanto, aquelas pessoas, e hoje as ordens são ricas por causa da boa saúde, aquelas pessoas com o sentimento, digamos, para ganhar o céu, ou o que queiram chamar, doavam os bens, aquelas coisas todas, mas, quer dizer, as ordens saíram fortemente um bocado, são tudo assistencial. Não é? Essencial. Portanto, por isso é que às vezes queriam buscar as pessoas mais ricas também que haviam A certo. própria Rainha Isabel de Aragão, ela nunca foi cleriça, ela foi da Ordem Agora de Terceira. cedo. Vamos dizer, pelo ano no século XX, nós em Coimbra tivemos o doutor Elísio de Moura, O Luís Moura, tem lá aquele que que era ensino. catedrático, que dedicou toda a vida às meninas abandonadas, que era da universidade, e que lembra-me dele ir vestido de franciscano. E esse passo cultura, e esse passo cultura, e esse passo Com a cultura. roupa E esse franciscana, passo com o cultura. hábito mais Hoje, pobre. hoje agora, não, eu acho que o que nós estamos aqui a fazer é que ajudar a perceber estas coisas. Ainda hoje, já não tem, depois do Concílio do Vaticano II, já não há a imposição do hábito, mas tem o cordão. Tem o cordão, portanto, é muito frequente nas reuniões das ordens terceiras, dos terciários, ver as pessoas de gravatinha ou de qualquer coisa e com o cordão, assim, coisa. Não, E a típica era o hábito. ainda tem uma opazita. Sim, mas quer dizer, Essa é uma capa. mas praticamente, É uma capa. sim, os comparos, sim, mas mais o cordão, com os três nós, ainda hoje vê exatamente isso. Agora, veja, por exemplo, o Luís de Moura, a fundação, ou aquela casa, está no Santa António da Pedreira. Deram-lhe o convento franciscano. Exato. Ou comprou-o, se calhar. Portanto, Não, era já da universidade. já era da Porque universidade. aqui foi sempre dependente. Mas, de qualquer forma, como ele era terceiro, Esteve muito ligado ao CADC. sim, mas como era terceiro, quer dizer, o Santa António da Pedreira ficou hoje por uma fundação, não é? É uma instituição. É uma instituição de caridade. Não é? Este momento é início de Moura. Acho que é IPSS. Mas, portanto, aqui isto foi uma coisa paga pela ordem de ser, estava aqui ao lado. Se calhar era conveniente a gente fazer uma pausa. Então eu só acabo para se rirem um bocadinho. Para se rirem um bocadinho. Isto aqui é a negação um bocadinho da pobreza, não é? Da pobreza franciscana, não é? Então, uma vez eu estava numa conferência em Espanha e estávamos a falar sobre isto e é aquilo que eu disse inicialmente, quer dizer, nós temos que ver isto é um luxo para Deus, que os parlamentares da época, isto não é, digamos, não é tanto país de riqueza, se bem que o Porto rivalizava com Guimarães, já vamos lá falar disso, Guimarães tem isto em azulejo, mas aqui era no sentido, digamos, de tornar o mais nobre possível, o mais rica possível, a casa de Deus. Era muito mais, tem que se ver isso um bocado nesse sentido, e não propriamente a riqueza, se bem que o Porto não é rivalizava em Fausto. Mas, de qualquer forma, eu estava com os franciscanos, estava a mostrar isto, e um franciscano, que é o arquivista da Catalunha, disse no final, mas disse em alto e bom som, disse assim, alto e bom som, eu quando estive no Porto, quando fui ver São Francisco, um franciscano disse isto, estava de hábito, quando eu fui ver São Francisco, que me prorroguei, se isto é pobreza franciscana, o que será a castidade? Mas este aqui ainda é uma miniatura de São Francisco de São Salvador da Bahia. Eu fiquei escandalizadíssimo. Mas isto é que ali não há um metro de parede que não tenha talha. Um metro? Um palmo. Um palmo. Mas depois o que salva é uma igreja ao lado. Ouça uma coisa, exatamente o que está a falar de Salvador. Ao lado. É exatamente o contrário. A ordem terceira é mais pobre que a ordem Pode primeira. ser pobrezinha. E a Janete também é assim. E a voz Mas, por exemplo, está a ver, já vamos, por exemplo, por Recife, a Capela Dourada, é novamente outra profusão de rio, coisa, mas quer dizer, mas Salvador é daqueles casos em que é exatamente o contrário, quer dizer, vai-se para lá, à esquerda está lá a igreja, tem aquela frontaria toda plataresca, aquela toda, mas a pessoa até pensa que a ordem terceira, que é aquela que não souber, a ordem terceira por causa da pobreza afastada da dourada, e a outra é que é a ordem. Mas Salvador foi o capital do Império, não sei o quê, e ali havia muito dinheiro. Mas, portanto, ali o Brasil, o Nordeste prima por isso, não é? Aquele baroquismo todo. Mas, eu recomendo que tenha a Baixa Lisboeta, Bombalina, desenhada.
E quando mudaram a cor, agora é amarela, não é? Sim. Antes era a cor da rosa, o Torreiro do Paço. Há anos era a cor da rosa. Era a cor da rosa, não é? E depois, quando descobriram esses azulejos, quiseram trazer, mas que eles não dão, é neste convento. Nesse. Na sala dos pais da Ordem Terceira, no primeiro andar, tem lá os azulejos todos, mas aqui temos já todos escrito com holandês ou que estes estrangeiros, mas com as igrejas todas de Lisboa. Sim. Mas todas, mas com elas, todos o com texto tem e o assim. Torreiro do Paço e em que as casas eram pintadas de amarelo. Mas aqui havia. Sim, mas sabe que isso agora vou fazer o Torreiro do Paço, mas eu acho que é importante estas coisas porque eu troco as experiências. Sabe que essa cor, a cor do amarelo e a cor do vermelho, do caso da Torreiro do Paço, nós temos todo o barroco da Baviera e do Tirol, e ele é todo amarelo, o ocre amarelo ou o ocre vermelho. É exatamente isso que vamos dizer. O barroco todo da Baviera é quase todo amarelo, e o barroco do Tirol é quase todo vermelho. Mel que é amarelo. Mel. Amarelo, já tem aquela coisa lá em cima, já tem toda. Pois, só há uma. Eu só conheço uma que é em cremes, em que é azul. Uma igrejinha que é azul, está assim no alto. Agora, de resto, todo o barroco é com outra. São as duas cores de preferência do barroco da Baviera e do Tirol, daquela faixa toda. Não é? Portanto, essas cores às vezes têm muito a ver com a simbólica, com a época e com o período. Não é? É isso que é feito. Uma coisa, já perceberam que eu não me canso disto? Não, eu deixava vir aqui, não mal Não, espera, então hoje é um rival pequenino. Eu só preciso tomar café comigo para Eu trouxe bolsarinha. E meus funcionários e familiares, 170 pessoas a jantar. Está lá. Não é zero. Podem acender a luz, faz favor. Não é zero, é só. Mas é a ilha continental, não é a ilha da Madeira. Sabe qual era a ilha?